Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos nesse começo de dia e quero começar me dirigindo aos membros da Igreja Batista da Capunga que estão neste momento reunidos em culto matutino de oração, começando o dia orando ao Senhor, num culto, por sinal, dirigido pelo grupo de surdos de nossa igreja, parte das comemorações da Semana Nacional do Surdo, uma palavra especial, portanto, a esses surdos. Quero me dirigir aos aniversariantes de hoje, aqui permitam-me uma menção especial, minha mãe, aniversaria hoje, aqui um abraço especial para ela, que Deus a abençoe. Com ela, quero mencionar todos os demais aniversariantes desse dia, desejando muitas felicidades, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. A todos, aquele convite para o culto de oração da igreja, que começa às 7 horas da noite, no templo da igreja, você é nosso convidado, ou alternativamente, vá a uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa e que esteja reunida hoje para oração. Não perca esta oportunidade. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 44, nós lemos o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus gosta muito de usar imagens e comparações para ensinar as verdades que deseja apresentar. Principalmente quando ele fala de verdades espirituais, ele usa a analogia, ele pega elementos que são familiares, que podem ser percebidos facilmente e lança mão desses elementos para fazer comparações. E ele é preciso nas comparações que faz. É interessante perceber que, a depender do que ele quer enfatizar, ele vai usar, às vezes, histórias completas. Outras vezes, apenas imagens, desde que a mensagem a ser transmitida por ele fique clara. Desde que essa mensagem seja facilmente assimilada e absorvida por aqueles que estão ouvindo. Desde que essa mensagem seja perpetuada com mais facilidade, porque ficará guardada na memória daqueles que a ouviram. Os evangelhos são repletos de imagens como essas, de situações nas quais Jesus lança mão de uma ideia e transmite essa ideia através de uma comparação. Lembramos com extrema facilidade desses ensinamentos de Jesus. Aqui ele queria falar do valor do reino de Deus, da importância do reino de Deus. Mais que isso, ele queria deixar claro que não há nada mais importante na vida do que nossa relação com Deus. Quer ainda deixar claro que aquele que se aproxima de Deus descobre que todas as outras coisas são absolutamente secundárias. A verdade é que a relação com Deus é o que há de mais importante, de mais precioso. E quero mencionar pelo menos duas razões naturais para isso. Duas razões óbvias para isso. A primeira delas é que a nossa relação com Deus permeia toda a nossa existência, alcança toda a nossa vida. Nossa relação com Deus determina quem somos, determina o modo como agimos, determina nossas prioridades na vida, determina nossas ações, mas também determina nossas reações, define nossos projetos, nossos planos. Nossa relação com Deus marca os nossos relacionamentos. Nossa relação com Deus nos faz ser quem somos, de tal maneira que as pessoas conseguem perceber os efeitos, os resultados naturais desse relacionamento com Deus. A relação com Deus é, portanto, prioritária em nossa vida, porque nessa relação nós encontramos a base, o fundamento, a solidez para todas as outras áreas da vida. A nossa relação com Deus que nos confere muitas vezes equilíbrio para lidar com situações adversas, para lidar com a oscilação das circunstâncias da vida, para lidar com a instabilidade das pessoas, para lidar com a insegurança das circunstâncias. Relação com Deus marca toda a nossa vida. Mas há uma segunda razão pela qual esta relação com Deus é tão importante. É que a nossa relação com Deus é algo que perdura para a eternidade. Todas as outras coisas estabelecidas por nós, inclusive os relacionamentos, que nos são preciosos, são passageiros. Tudo é transitório, tudo é finito, até porque nós o somos.
Ao longo de nossa vida assistimos ao nascer e ao perecer das coisas. Ao longo da nossa vida nascemos ou acompanhamos o surgir e o desaparecer de diversas coisas. Mesmo aquelas que sobrevivem a nós perdem o significado no momento em que nossa vida chega ao fim. É preciso entender então que todas as coisas estão num plano efêmero, temporário, passageiro, porque nós o somos em nossa existência terrena. Nossa relação com Deus, não. Nossa relação com Deus se projeta para a eternidade, porque somos seres eternos. Porque terminada a nossa existência aqui na terra, nós caminharemos para estar com Ele ou para estar eternamente separados dele, a depender justamente das escolhas que fazemos em nossa caminhada sobre a terra. Por isso a palavra de Deus nos diz claramente que nós podemos estar com Deus, seguindo o caminho que muitas vezes parece estreito, ou nós podemos estar distantes de Deus, seguindo o caminho que parece largo, fácil de ser seguido. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus afirma isto: o caminho estreito conduz à salvação, o caminho largo conduz à perdição, ao distanciamento eterno do Senhor. Por isso é tão importante a nossa relação com Deus. Jesus diz então que o reino de Deus é semelhante a um tesouro. E aquele que encontra esse tesouro e percebe o seu valor, descobre que vale a pena vender tudo mais em troca desse tesouro. Vale a pena abrir mão de todas as outras coisas e eleger isto como prioridade em sua vida. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, nós descobrimos que nele nós encontramos estabilidade e paz para a nossa existência sobre a terra. Nele encontramos segurança e esperança em relação à eternidade. Por isso, nada há tão precioso, por isso nada há tão importante quanto nossa relação com o Senhor. Como anda a sua relação com Deus? Que espaço ela tem ocupado em sua ordem de prioridades e em sua vida? Vale a pena investir nesse tesouro. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos lembra aquilo de que não podemos nos esquecer. Que embora estejamos envolvidos com tantas coisas na vida que ocupam nossa atenção e que desviam o nosso foco, nós precisamos ser lembrados de que nada há tão precioso quanto nossa relação contigo. Relação que alcança toda a nossa vida, relação que se projeta para a eternidade. Ajuda-nos a entender isso e a investir o que temos e o que somos em nosso relacionamento contigo. Que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha esta percepção. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo